mas aqui vocês têm uma pastora, nós não temos mulheres ordenadas na nossa igreja. E isso é um diferencial muito grande. Acho que a pastora Ódia não é só da igreja do Pinheiro, eu acho que ela tem um papel muito grande aqui. Estava lendo o texto, relendo, de 2005, mas parece que é de agora, né? Então, assim, primeiro dizer isso. Depois, quando eu parei o carro ali, o Cicinho do Sertão disse assim: diga o pastor Wellington, se ele não olhou ainda, que as palmas da frente do estacionamento estão mais bonitas, depois que nós podamos e levamos umas sementes para o sertão. E diga a ele que Pedro Bentinho plantou, eu plantei, o Buda plantou e Dona Luciene plantaram, todos plantaram. Então, essa relação dessa igreja com a gente da CPT, inclusive está através da produção. Eles levaram, fizeram a feira e pediram o pastor. E o pastor Wellington tem umas coisas que eu acho engraçadas. Eu me lembro que uma vez a gente foi fazer atividade aqui, não pode, mas se eu não souber, né? Então, eu acho que essas coisas do Wellington, esse jeito alegre de transmitir, é muito importante para nós que estamos nessa luta. Porque para mim, ser cristão sem agir para transformar a sociedade, não tem sentido. Ser cristão que não consegue dialogar com outros credos, com outras turmas, não faz sentido. Porque a gente vai ficar cristão para nós mesmos, dentro de casa. Uma vez eu lembro que dos jejuns que nós fizemos, e pastor Wellington foi lá com a gente refletir, era no INCRA, e eu perguntei para ele assim: pastor, o que é mais fácil, salvar ou libertar? E ele disse: aí a gente tem que fazer um curso de teologia, né? Vamos discutir aqui, porque salvar eu acho que é tão mais fácil. Agora libertar, né? Alguém falou aqui, tirar do inferno e depois tirar o inferno que está dentro, né? Isso é libertar. E eu acho que essa igreja do Pinheiro, ela tem um compromisso muito forte com isso. Eu conheço essa igreja do Pinheiro da época do pastor Marcos, e eu lembro como hoje, quando os sem teto ocuparam lá na Santa Amélia, e era a igreja católica praticamente que estava à frente, eram as SEBs, as irmãs, os padres, padre Clóvis e pastor Marcos lá presente. E não tinha um som para a gente fazer uma assembleia. E estava o Joaquim Brito, Isabela, estava o Joaquim Brito, eu, e sempre assim: e agora, vamos arranjar um som aonde? Ligamos para o pastor Marcos, ele disse assim: se o som da igreja não servir para os pobres, vai servir para quem? Venham buscar. E a gente pegou um fusquinha branco, que eu não me lembro de quem era, e nós viemos buscar o som da igreja do Pinheiro para fazer a atividade lá do Sem Teto. E o pastor foi informado disso assim por telefone. Então essa igreja tem esse dom de entender que existe coisas além do muro dessa igreja, que existe um mundo além do muro da igreja. É ruim quando a igreja acha que se acaba nela mesma, começa e se acaba nela mesma. E eu tive agora visitando os índios Chucuru Cariri, Palmeira dos Índios, então na assembleia. Era índio fumando, era índio cantando, era índio. E no final, ali nas conversas, a menina lá, que é a liderança, disse assim: nós botamos 2 pastores para correr daqui. Isso foi nada. Por que vocês botaram isso? Porque vem tudo para atrapalhar a nossa luta. Porque vem tudo para dizer que isso é a vontade de Deus. Vem tudo para dizer que isso. E eu disse: olha, tem pastores que têm uma outra preocupação. E aí falei da Igreja Batista do Pinheiro, porque eu tinha obrigação de falar disso, porque senão eu estava me omitindo. Então, assim, eu acho que Deus é muito misericordioso e tendencioso com essa igreja aqui do Pinheiro, né? Porque pastor Marcos, pastor Wellington, pastor Wod, pastor Paulo, quer dizer, eu acho que tem aí uma certa cumplicidade maior, né, com essa igreja. Isso nos alegra, porque isso não é colocado para vangloriar ou para enaltecer, que não seja o projeto de Jesus Cristo, que não seja o reino de Deus. Não é para o Wellington, não é para o Ódia, não é para Paulo, mas é a serviço do reino. E quando é a serviço do reino, ela não tem limite. Outra coisa que eu estava lembrando ali, quando eu era da Pastoral de Juventude do Meio Popular, já faz aí alguns tempos, a gente tinha os encontros ecumênicos da juventude. E era engraçado que nós fazíamos tudo aquilo ali, parecia um pouco de teatro, porque no final todo mundo estava chamando todo mundo para ir para a sua igreja. A minha é mais bonita, o pastor é não sei o que lá, tem mais compromisso, tem não sei o que.
e na verdade a gente não construía nada. Acho que o diálogo ecumênico ainda é uma necessidade, uma urgência, né? Porque nós temos diálogo, mas nós não temos vivência ecumênica, né? Infelizmente não temos. E somos todos cristãos, rezamos ou oramos pela mesma Bíblia, pelas mesmas orientações, mas não conseguimos dialogar com o outro. É tão ruim isso, é tão ruim porque o mundo precisa da gente. E eu quero finalizar, eu tenho muito mais aproximação com o Hélito do que com a Ódia, mas quero assim finalizar dizendo assim que teve alguns momentos que eu vivi, poucas vezes que eu vim nessa igreja, que foram muito bons para a minha vida. Assim, eu gosto do Hélito, porque o Hélito ele tem um jeito, como eu falei, alegre, mas sincero, profético de viver a palavra, de testemunhar. Eu acho que o Hélito é uma testemunha do que é o projeto de Deus. Eu acho que essa coisa é muito forte. E eu vou lembrar de duas coisas aqui. Uma muito engraçada, que eu lembro que era uma campanha que estava sendo feita para uma igreja batista, não sei se da Laje, não lembro bem. Mas eu lembro que o pastor Hélito fez a lista todinha e disse, olha, levamos isso, levamos aquilo outro. Mas o pastor disse que não foi um coador de café. Aí todo mundo riu. E ele disse, vamos comprar uma cueca de copinho, né? E levar para ele para coar o café. E eu disse, meu Deus, esse pastor é doido. Eu já tinha conhecido o Wellington, jovem, quando a gente fez um ato, logo quando chegou aqui, fez um ato no centro, era o Fórum Permanente contra a Violência, e acho que era um dos anos de morte do Renildo, e foi ali que eu vi o Wellington atuando pela primeira vez, e me encantei, e era o Pedro Montenegro que tinha feito os contatos e tal, e me encantei com aquilo ali. Então, e um outro momento aqui nessa igreja, eu estava muito cansado e a gente estava numa luta muito grande, que a gente estava sofrendo, e parecia que não podia mais ser feito nada. E parece que o Wellington estava falando para mim naquele dia, quando ele disse assim, tem momentos que a gente tem que entender que não pode ser feito mais nada. E eu saí daqui até disse para a Heloísa, eu acho que ele estava falando comigo, Heloísa, porque eu estava tão angustiado, porque eu não sabia mais o que fazer para manter aquelas famílias lá. E eu, assim, não esqueço nunca disso. São duas frases que eu lembro. Uma do pastor Wellington, essa tem momentos que a gente, enquanto ser humano, não é como Deus, não é achar que Deus não vai intervir, né? Mas nós tem um limite, não podemos fazer mais nada. E outra de um padre lá de Água Branca, que diz assim, tem coisa que é de Deus, mas não é da igreja. E tem coisa que é da igreja, mas não é de Deus. Então a gente, às vezes, tem que saber isso, para a gente não errar, né? Para a gente não achar que somos super-homens, super-mulheres, mas que a gente tem esse limite. Assim, eu só agradeço, não só ao Wellington, ao Ódio, à família, mas eu agradeço a Deus por essa igreja existir e por ela ter um compromisso tão forte com aqueles que mais precisam, com os pobres. Eu agradeço muito a Deus por isso, por essa igreja existir. Obrigado, pastor Wellington, Ódia e a comunidade. E o que é que a pessoa diz mais? Depois de ouvir tudo isso, a gente deixa o pessoal cantar, porque essa música diz muito mais do que eu poderia falar aqui.
Vamos seguir fazendo a leitura da palavra de Deus em Gálatas. Vamos lá. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Amém. Nesse momento, vamos nos preparar para a dedicação de bens e vidas. Irmã Marluz já se aproxima e, como muito bem falou Quitéria, esse é um momento... Rose, dá uma mãozinha aqui a Marlúcia também. Como Quitéria muito bem falou, esse é um momento muito amplo, né? Que a gente é uma dedicação para salvar almas, mas para salvar as vidas também, para ajudar os necessitados. São muitas os focos dessa dedicação. Existe alguém em solidão a caminhar sem direção, bem pertinho aqui. Sim, existe alguém que agora está sem esperanças pra lutar, bem pertinho aqui. Seu nome eu não sei, mas por ele orarei. Vem usar, meu Deus, pra lágrimas secar, daqueles que choram, bem pertinho aqui. Há sempre alguém em seu sofrer e não tem mais nada pra perder. Bem pertinho aqui, perderam a fé, não sabem crer, por falta de amor irão morrer. Bem pertinho aqui, um estranho pode ser, mas orar é meu dever. Eu quero, ó Pai, do teu amor falar, pra quem está triste, bem pertinho aqui. Vem, Senhor, ajudar-me a cuidar
compaixão pelos outros, pela estrada ajudando a caminhar. Há sempre alguém em seu sofrer que não tem mais nada pra perder. Bem pertinho aqui, perderam a fé, não sabem crer, por falta de amor irão morrer. Bem pertinho aqui, quero abrir meu coração pra cuidar do meu irmão e falar, Senhor, do teu grandioso amor. Jesus espera bem pertinho aqui. Jesus espera bem pertinho aqui. Agora, antes da oração, eu queria chamar a irmã Conceição Bonfim aqui à frente. Por favor, Conceição. Vem aqui que eu recebi um recadinho. Um recadinho avisando que hoje é o seu aniversário. Venha cá. E a Neide também. Aí, tá certo. Olha, é tão família que já sabe os aniversários das amigas do mesmo dia. E gostaria também de chamar a Deildo já para aqui, para a gente estar orando, agradecendo a Deus pela vida das irmãs que aniversariam hoje e orando pela palavra de Adeildo. Vem, Rose. A paz do Senhor. Bom dia, irmãos. Oremos. Paizinho querido, nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Te agradecemos pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Paizinho querido, eu te peço agora que seja com as irmãs que estão aniversariando hoje, dê sabedoria, dê saúde, meu Pai, que elas sejam luz aonde elas forem. Paizinho querido, seja com seus familiares também. Abençoe, Senhor, a cada um de nós. Eu te peço agora pelo pastor, pelo seminarista Adeildo, que o Senhor seja com ele, que ele venha falar somente aquilo que tu queres que ele fale, Senhor. Que nós possamos aprender, Senhor, com a tua palavra. E nós te agradecemos por mais esse dia, em nome de Jesus. Amém. Só um informe antes de passar a palavra para Adeildo. Semana passada, pastor lembrou aqui, a gente orou pelo Ícaro, filho de pastor Ezaquiel e Wanda, que estava com alguns nódulos e o pessoal estava muito preocupado. E durante essa semana foram feitos alguns exames, Wanda se angustiou muito. Eu tive lá na terça-feira, quando estava indo para o sertão, mas graças a Deus Ezaquiel trouxe a notícia de que foi descartada a possibilidade de ser um tumor maligno, mas assim ainda estão sendo feitos exames, porque deve ser alguma infecção, então agradecemos a Deus por mais essa bênção. E agradecemos a Mardejane, que através das mãos dela, que boa parte disso foi solucionada. Eu saúdo todos e todas com a graça e a paz do nosso Senhor. Amém? Eita, como está fraco. Amém? Agora eu escutei. É bom estar em casa, irmãos. Depois de uma caminhada de 4 anos fora e poder ter sido agraciado por esse convite, de poder estar fazendo parte também dessa história
de 20 anos de ministério do pastor Wellington Odja, aqui na Igreja Batista do Pinheiro. Eu convido os irmãos e irmãs a abrirem as suas Bíblias, lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. A gente vai fazer o capítulo 4, do verso 35 em diante. Quanta gente diferente já tem nessa igreja, viu? O povo me abraçando e eu digo, oxe, esse eu não conheço, esse eu não conheço, essa eu não conheço. Deus abençoe. Marcos capítulo 4, verso 35. Todos acharam? Amém? Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para outra margem. E ele, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outro barco o seguiu. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchendo-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e disseram: Mestre, não te importas que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme, amordeçam. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Vamos orar. Senhor, nesse momento, como é bom, ó Deus, estar na tua casa. Nós pedimos, Pai querido, a tua direção a partir desse momento, para que possamos ouvir, ó Deus, a tua palavra e aplicá-la em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Há alguns países mais desenvolvidos em que o pessoal, não com tanta exatidão, mas eles sabem, pastor Wellington Odja, prever quanto tempo, ou pelo menos quando se aproxima uma tempestade, quanto tempo ela, aliás, quando ela vai chegar, quanto tempo ela vai durar e quando ela vai embora. Seria tão bom, irmãos, se nós conseguíssemos saber, ou pelo menos prever, ou pelo menos ter exato das tempestades que chegam em nossas vidas, saber o tempo que ela vem, saber quanto tempo ela vai durar e saber quando é que ela vai embora. Quando eu cheguei aqui na Igreja Batista do Pinheiro, cheguei em 2001 e estava passando por uma grande tempestade. Cheguei aqui todo moído, cheguei arrebentado. Por quê? Não provei de tudo lá fora, mas daquilo que eu provei não foi boa coisa. E como foi bem falado aqui por todos que aqui tiveram aqui em cima, o quanto essa igreja tem sido uma igreja abençoadora, o quanto essa igreja tem sido uma igreja que abraça, que ama de verdade. E chegando pelaquela porta, o primeiro abraço e sorriso que recebi foi da nossa irmã Heloísa Amaral. Ela abriu um sorriso tão grande que eu disse: agora eu estou em casa. E fiquei muito à vontade, mas a tempestade ainda não tinha passado na minha vida, e nem na vida de alguns que eu também já fazia parte da vida de alguns e testemunhava a tempestade também da vida de algumas pessoas. A tempestade ainda estava ali. Mas é interessante, porque quando eu entrei nesse barco, a primeira sensação que tive foi de segurança. Por mais que as ondas jogassem o barco de um lado para o outro, ou por mais que a água quisesse inundar logo tudo, mas a sensação era de segurança. E é interessante porque foi um momento, irmãos e irmãs, que eu achava que nunca ia passar, porque eu não tinha com exatidão o tempo que aquela tempestade ia ficar sobre a minha vida.
E fui pego de surpresa, porque eu não tinha também como prever. Mas são homens e mulheres decididos a seguir a palavra de Deus, homens e mulheres decididos a obedecer a palavra de Deus, que tem poder em ordenar que tempestades na vida de outras pessoas se acalmem. E chegando aqui na igreja do Pinheiro, a primeira coisa que eu observei foi isso: o quanto essa igreja é poderosa nesse aspecto também. E pastor Wellington, pastora Ódia, foram pessoas que se aproximaram muito da gente e conseguiu nos guiar nesse mar tempestoso, nesse momento de muita dificuldade. E a igreja, todos juntos, pelo menos aquela igreja que eu vivia naquele momento, ali no pequeno grupo do Marcondes, ali no Mutange, era uma igreja que todos estavam no mesmo barco, passando pela mesma situação. E a gente olhava para um lado, olhava para o outro e dizia: mas estamos seguros. Porque quando aqui chegávamos, tudo aquilo ali parecia que nem existia na vida da gente. Os nossos problemas, as nossas dificuldades, elas se cessavam quando estávamos aqui. Porque aqui nós conseguimos enxergar algo mais além do que aquela tempestade, do que aquele momento de turbulência, do que aquele momento de estar sendo jogado de um lado para o outro por conta daquela forte tempestade. E esses 20 anos de ministério de pastor Wellington e pastora Ódia, eu fiz parte desses 20 anos, 9 anos aqui dentro dessa igreja. Como eu falei anteriormente, cheguei aqui em 2001. Só saí daqui, irmãos, quando Deus me levou para o seminário e de lá para uma outra igreja. Mas, como a minha esposa mesmo falou, nós sentimos a diferença. Estamos seguros, é verdade. Há algumas tempestades que hoje têm estado na nossa vida, mas não era comparado àquela que eu passei. Porque hoje nós já conseguimos também ordenar para que cesse a tempestade na vida de outros. Mas porque antes fizeram isso com a gente também. Quando Jesus ele diz que nós temos o poder de muita coisa, olha, irmãos, eu vou ser muito sincero, eu não acredito que eu tenha poder de acalmar o fenômeno da natureza. Vai chover ou vai fazer sol. Eu não acredito. Mas eu acredito que o poder que Deus tem nos dado, esse a gente tem que exercitar. Porque está nas nossas mãos. Só depende da gente. A tempestade na vida de outras pessoas. E depende de mim e de você. Que use, seja prático. Não só nos nossos discursos, mas também nas nossas vivências, nas nossas práticas. De dizer, agora vai cessar. E eu vou citar algumas famílias que também viviam aquele momento difícil junto comigo. Por exemplo, quem conheceu aqui a família de Edi? Família de Edi. Família de Márcia. A família do Adriano, conhecido como Telão. A família do Fabiano, conhecido como Quadrado. É porque ele, né? Aí o pessoal apelidou ele de Quadrado. E algumas outras famílias que eu tive o privilégio também de acompanhar e de poder fazer parte desse momento de dizer, agora a tempestade vai cessar. E como é maravilhoso, irmãos, como é bom
você saber que você é amado por alguém. Como é bom você saber que você é importante para alguém. Como é bom você se sentir realmente importante para alguém. Com isso, todos os nossos fantasmas, todas as nossas dificuldades e algumas outras são retiradas das nossas vidas. Eu estou dizendo isso porque eu sou testemunha disso. Quando eu cheguei aqui, irmãos, eu não tinha sequer onde morar direito, porque a casa que eu morava era de taipa e já estava caindo por sobre a cabeça da gente. Não tinha emprego, a casa caindo sobre a cabeça da gente, e ainda tinha uma coisa assim bem fácil de se resolver. Sabe qual é? Complexo de inferioridade. É fácil de se resolver isso. Você se achar inferior a todo mundo, não se achar nada, ou não se achar um nada. Mas repito, foi aqui que tudo isso cessou. Foi aqui que houve transformação. Foi nessa igreja, foi nesse ministério de 20 anos. Sabe por quê? Porque alguém teve a ousadia e a atitude de dizer: agora vai cessar. Agora vai cessar. Eu consigo perceber nesse texto bíblico claramente que todos estavam no mesmo barco, inclusive Jesus. Todos estavam no mesmo barco. E no momento de alvoroço, no momento de aperreio, no momento de e agora, meu Deus, o que vai acontecer? Jesus surge, e eu acredito que você, se você ainda não faz parte desse projeto, se você não está engajado nesse projeto, ou seja, se você ainda não está realmente dentro desse barco, eu lhe aconselho a entrar dentro do barco. Eu lhe aconselho a fazer parte desse projeto, porque vale a pena cessar, acalmar o mar, a tempestade da vida de outras pessoas. Vale a pena. Pode não fazer muita diferença para você, pode, mas na vida de outros fará muita diferença. Muita diferença mesmo. Até porque acredito eu que foi a partir daqui que eu criei uma consciência cristã, política, social e por aí vai. A partir daqui, a partir daquele momento de turbulência, a partir daquele momento em que eu achava que agora pronto, acabou tudo. Mas todos estavam ali, no mesmo barco. Todos faziam parte daquele projeto. Todos estavam passando pelaquela dificuldade. Mas sempre tem, irmãos, pessoas que não estão vivendo aquela dificuldade, ou não estão passando por aquilo ali, mas que podem, e que têm o poder de dizer assim: acalma. Eu não sei dizer se naquela época o pastor Wellington e a pastora Odja também estavam vivendo momentos de turbulência, momentos de tempestades. Mas o que eu sei é que através e a partir daquele gesto, a partir daquele momento, a minha vida mudou. Eu posso dizer para vocês, Sandra, que eu sou uma nova criatura a partir daquele momento. E passei, irmãos e irmãs, a viver outras experiências. Experiências realmente divinas. Experiências na qual o Senhor vem colocando na minha vida até hoje. E vem me orientando.
Hoje nós estamos fora, é verdade. Nós já estamos há 4 anos, como eu falei anteriormente, fora. Fiquei 2 anos pastoreando a Igreja Batista de Lourenço e depois fui convidado para auxiliar o pastor Sérgio na Igreja Batista do Rio Largo, e o ano que vem nós vamos estar assumindo realmente a Igreja Batista do Rio Largo como pastor presidente daquela igreja. Mas foi a partir daqui. E eu fico imaginando, irmãos, quantas outras vidas também não deram uma guinada em sua vida, porque alguém disse: agora cessou, agora acalmou. É com essa palavra, é com esse momento de partilha desse texto, que eu quero dizer para a Igreja Batista do Pinheiro, que eu sou pinheirense. Estou fora, mas não deixei de ser do Pinheiro. Faço parte dessa igreja. Eu faço parte da história dessa igreja. E quero continuar contribuindo lá fora, com o gesto e com a atitude que recebi aqui dentro. E eu entendi que quando o Senhor nos levou para fora, aí eu disse: Adriana, o projeto é muito maior do que o que a gente imagina. É muito maior. Porque até hoje o pessoal fica se perguntando: mas como é que pode? Uma igreja com uma teologia totalmente diferente, e vocês trazem para Rio Largo, para pastorear uma igreja de 113 anos de existência, um pivete da Igreja Batista do Pinheiro. Como é que pode um negócio desse? E eu fico dizendo, sabe, para quem fala isso, eu digo: mas não podemos nos esquecer que a voz é do Espírito Santo de Deus. E Ele é quem nos guia e nos leva para caminhos que nós não conhecemos. Mas o projeto, irmãos, é muito maior. Se você, que tem sido agraciado pelo cuidado, pelo amor, pelo carinho dessa igreja, por essa atitude dessa igreja, continue reproduzindo lá fora, para que outros também possam ser alcançados, através da palavra de Jesus, quando Ele disse: o mar agora cessou. Que o Senhor continue nos abençoando, em nome de Jesus. Arruma a caixa de lenço. Olha, é para descer pelo lado de lá. Ai, Jesus. É um momento muito, muito joia estar aqui. E, assim, agradecer a Deus por ter vivido mais esse culto, mais esse momento de gratidão. A gente só chora, eu só chorei ali porque a história da Deus é a história de tantas vidas que a gente conhece. É um pouco da minha história também. Quero convidar a igreja a ficar em pé, tá? Para a gente agradecer a Deus. Chamar a Odja, o Wellington. Vamos orar, né? Marluce, por favor, tu nos conduz aqui em oração. Se você tem dúvida que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que Deus é Deus de milagre, mas não desses milagres instantâneos de forno de micro-ondas, daqueles pacotes de milho que vende, que você bota e no instante fica pronto.
Se você ouviu a palavra do Adeildo, nunca mais duvide. Nunca mais duvide. O que Deus fez nesses 12 anos na vida desse menino, não tem outra palavra. É milagre. Agora, um milagre demorado, um milagre de várias noites de angústia. Um milagre quando eles casaram logo, que eles foram morar lá no Mutange, que o esgoto do Mutange todo passava do lado e a galera fumava maconha debaixo da janela e o tiro voando a noite toda. Um milagre. A Adriana é uma jovem universitária, né? E a Deildo nem era Eduardo e Mônica. A Deildo fazendo supletivo e a Adriana sendo cooptada a fazer mestrado. Mas Deus uniu e transformou a história desses dois jovens. A igreja pode acabar com as pessoas. A religião tem acabado com a vida de muita gente. Está aí um livro chamado Em Nome de Deus, que vocês podem comprar, ou Feridos em Nome de Deus. Mas tem muita gente curada em nome de Deus. Eu louvo a Deus pelo que eu ouvi da sua boca. Eu só peço que Deus nos continue dando ousadia para dizer: tá bom, tempestade, já arrebentou demais, já lascou demais, já feriu demais. Então louvado seja Deus pela sua vida, de Adriana. E talvez você não entenda quando ele diz assim, um pivete assumindo a Igreja Batista do Rio Largo. Foi mesmo que disseram de mim, de Ódia. Essa igreja era muito desejada por muita gente. Adeildo e Adriana estão assumindo simplesmente uma das 50 igrejas mais antigas do Brasil batista. Os batistas em Alagoas têm 127 anos. Rio Largo é a mãe da igreja do Farol e é vó da igreja do Pinheiro. E o pastor Sérgio, que é negro, foi pedreiro no Rio de Janeiro, que sempre pastoreou no interior, que ia para as igrejas que ninguém queria ir. Terminou seus últimos 10 anos de ministério na igreja do Rio Largo. E na hora de passar esse bastão, ele não se curvou às influências familiares, ao lobby interno, que tem muito lobby, viu, Carlinhos? Interno. Bote meu filho, aquele pastor dali, aquele que é do... Não, ele olhou para um menino pobre como ele, mas que ele enxerga o que Deus já está fazendo e que ainda vai fazer. Deus abençoe vocês três, viu? Eu espero estar vivo para participar dos 20 anos de ministério no Rio Largo, em nome de Jesus. Bom, primeiramente dizer que, como muitas cestas foram divididas durante esses 20 anos, essa também é de vocês, tá? Senhor, o que dizer a Ti, Senhor, depois de tantas histórias de caminhada, histórias de vida particulares, em que Tu fizeste a maior obra, Senhor Deus. Queremos Te agradecer, Senhor, por essa manhã, rica em conhecimento, rica em sabedoria, Senhor Deus. Queremos Te agradecer por mais esse culto a Ti dirigido, porque trouxeste há 20 anos atrás um casal para nos pastorear, Senhor Deus. Obrigada pelas ações sociais que aqui se realizaram durante esses 20 anos. Obrigada por todos aqueles que emprestaram a sua vida a esse serviço, Senhor Deus. Todas elas guiadas por Ti. Queremos Te agradecer, Senhor, mais uma vez pelas nossas vidas que estamos aqui presenciando, ouvindo cada relatório desse, Senhor. Às vezes fazemos uma programação dentro de 1 hora, mas é impossível, Senhor, com tantas histórias, cumprir esse horário, porque o horário não pertence a nós, mas a Ti, Senhor. Queremos continuar entregando as nossas vidas. Abençoa-nos, abençoa cada pessoa que aqui está, cada família aqui representada, Senhor, e especialmente a família pastoral,
porque o relato é grande, Senhor, e está em tua mente, em tua palavra, Senhor, tudo aquilo que aqui está sendo vivenciado. Obrigado por mais esta manhã. É o que te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pelo menos a maioria das classes hoje está no capítulo 15 do Evangelho de João. O capítulo 15 é o capítulo dos frutos. É falar sobre permanecer e frutificar. Olha, a minha aula eu já tive. Eu acho que eu não preciso. Quem é da minha classe estudou, leu sobre os frutos, sobre o amor, que é o maior fruto, e do que advém desse fruto, do permanecer em amor como comunidade que ama e que manifesta esse amor de forma concreta. Já teve uma aula muito prática. Eu não acho que a gente não teve escola bíblica. Eu acho que a gente teve. Eu estava no capítulo 15 de João aqui durante o culto inteiro e dizendo: Senhor, eu só quero ser ramo, permanecendo nesse tronco que é o Senhor, no barco, porque as tempestades continuam para outras pessoas. O Mutange está uma tempestade cada vez mais violenta para meninos que tinham a sua idade na sua época e outros. Essa cidade continua numa tempestade terrível e o barquinho é frágil e pequeno. Mas quando a gente entra dentro desse barco, que coisa incrível, a tempestade é cada vez maior, mas quem entra dentro dele sente essa segurança. E eu quero permanecer nele, quero continuar puxando gente para entrar nesse barquinho que pode tornar a nossa vida, não só a nossa, de outras, mais seguras e acalmar. Então eu estava no capítulo 15 de João, estudando de uma forma muito prática, vendo esses frutos. Se qualquer outra classe precisar de tempo para se reunir agora e continuar esse estudo, fiquem à vontade, o tempo é nosso, como a Marluce disse, podemos fazer esse tempo e tudo, mas eu queria dizer que o capítulo 15 de João para mim foi uma vivência muito prática, muito viva, e eu louvo a Deus por essa manhã, pelos testemunhos todos que eu ouvi. E Adeildo, a sua mensagem foi maravilhosa. Disse assim, é bom a gente ver assim como você cresceu, né? Disse, meu Deus, eu vi esse menino chegar aqui, tá esse pregador tão lindo, tão, né, fantástico. Que leitura linda do texto, mas a sua vida por si só é uma mensagem para nós, foi uma mensagem para nós hoje. E você conseguiu juntar as duas coisas muito bem. Deus lhe abençoe, Adriana e toda a equipe que participou hoje. Não tenho nem como dizer assim o quanto foi maravilhoso, e para mim isso é palavra de Deus viva, presente hoje. Que Deus nos abençoe. Dizer que a Rosi falou que inquietação é uma palavra que eu acho que realmente se parece comigo, porque permanecer talvez tenha sido a coisa mais difícil desses 20 anos. Eu não queria estar aqui, eu queria estar na África. Eu fui para o seminário para ser missionário. Eu não fui para ser pastor de igreja local. Eu sempre achei que na cidade tem gente demais para fazer o que muita gente quer. É tanto que pastor acaba falando mal de pastor, disputando espaço, principalmente numa igreja como o Pinheiro, que é uma igreja gostosa, uma igreja fácil de ser líder. Eu queria estar na África. 20 anos depois eu não estou na África, mas o neto está lá. Eu queria ter ido para o Timor-Leste. Deus não me deixou ir. A minha última frustração, eu queria ter ido para o Haiti. Aí descobri que o Haiti estava precisando de pedreiro, pintor, eletricista, encanador. De pastor não. Aí eu fiquei arrasado porque eu não sou padre. Deus também disse, você não vai. Então permanecer no lugar que você está, abraçando agendas que são demonizadas pela sociedade, não é tão simples. Joaquim me disse há 6 anos, quando eu recebi o convite para ir embora, ele disse, pastor, eu acho que você deve ir por você. A igreja estava num movimento frenético. E se você sair agora, você sai como herói.
Porque daqui para frente, eu nem imagino o que pode vir. E a gente realmente não imaginava tanta coisa que acabou vindo. Então eu não queria estar aqui. Eu queria estar no campo missionário. Mas permanecer, Adeildo, Ezaquiel, os obreiros que estão aqui, irmãos, permanecer é obedecer. É você dizer para Deus, você quer que eu fique? Então eu vou ficar. Fico chateado, viu? As meninas lá em casa sabem o quanto eu vivo dizendo, dessa vez eu vou me embora. Mas não é ir para uma igreja maior, para uma cidade maior. Eu estou perturbado porque agora encontrei um amigo meu que ia fazer agora 20 anos em dezembro. As meninas que viajaram para Gravatá ficaram sabendo dele. E eu fui pregar lá em Juazeiro, fui atrás dele em Petrolina, ele foi embora. A igreja de Petrolina com 800 membros, ele aceitou o convite da primeira de Caruaru com 150. Ele ia fazer 20 anos em dezembro. Tem 2 meses que assumiu a primeira de Caruaru. Uma igreja enorme fisicamente, mas muito machucada, muito fragmentada. Então permanecer, Carlinhos, e é ouvir, Carlinhos sabe viver sem a CPT. A CPT ele construiu para viver ali. Brincadeira, né? Às vezes o que a gente ouve ficando no lugar. E só a gente sabe que ficar não é porque é bom e fácil, é em obediência. Mas ver você, Adeildo, ver Adriane, ver Rosi, ver Quitéria, ver Isabela, ver Sandra, ver Heloísa e Adriane, que estão convidados para dirigir muitos cultos, as 2 foram maravilhosas. Ver o que Deus está fazendo. Bom, amém. Se é para permanecer para isso, Senhor, se é para ficar para isso, eu vou ficar, eu vou ficando. Dando trabalho, mas ficando. Deus abençoe a cada um e a cada uma. Obrigado pela paciência também. Mas que palavra profética, viu, Adeildo? Vocês entenderam agora aquele carnezinho? Para que serve o carnezinho? O carnezinho é para a gente construir mais uma casa. Aí vocês, mas essa casa não é para nenhum pobre. É verdade, essa casa é uma casa pastoral. Nas casas pastorais se abriga muito mais do que você possa imaginar. Então, se você quiser cessar a tempestade, se junte a nós. Se você um dia teve a sua tempestade cessada, em qualquer âmbito, se junte a nós. Palavra profética. Que você continue dizendo no Rio Largo, por onde Deus lhe levar com a Adriane, chega, acabou. O Senhor está aqui, porque o Senhor somos nós. Ele habita em nós. Esse capítulo que a gente estudar fala exatamente, né? Capítulo 14 diz: o Pai habita. Nós somos casa de Deus. Amém? Eu sou casa de Deus. Você é casa de Deus. Então, se eu sou habitação de Deus, aonde eu estou, eu posso levar. Tá bom, acabou. Acabou de tempestade. Acabou. Em nome de Jesus. Então, que Deus possa gravar essa palavra nos nossos corações. Todas que foram pregadas, a pastora Quitéria, que nos exortou sobre a contribuição, né? Sabe por quê, irmãos? Que quando ela chegou com aquele monte de menino, né, Rosi? A gente não tinha grana. Aí a gente comprou uma casa bem pequenininha. Era o que dava para comprar. E daquele lugarzinho, Deus transformou a família. Isso que você, Glaucio, com sua amada, tem feito na Grota do Rafael. Talvez a gente não vire nome de praça, espero que não vire. Porque a melhor placa são essas, gravadas no coração. A nossa classe, nós vamos nos reunir, vamos almoçar na casa de Galvão e de Sara. E nós vamos continuar conversando lá. Dê um abraço no seu irmão. Carlinhos, obrigado pela sua presença. A todos os irmãos e irmãs. Os irmãos que vão buscar as crianças, que Deus abençoe a ida e a volta de vocês em paz. Mas se você quiser participar, pegue um carnezinho com a Luzia para ajudar em 10 parcelas. Tá bom? Deus abençoe. Kalinka, obrigado, Guilherme, pelas cadeiras e pelo lenço. Em nome de Jesus. O trio bem pertinho. Que música linda. Que música linda. Viu?